Glórias a Deus. Pode tomar o seu lugar. Glórias a Deus. Quantos estão sentindo a alegria do Senhor nessa manhã, amém? Mais Espírito Santo. Sim, Senhor. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao pastor Valdomiro e a pastora Isabel. Cadê o pastor Valdomiro? Pastor Valdomiro, muito obrigado. Pastor Isabel, muito obrigado por estar nos recebendo aqui. Nós somos do Dunamis, um movimento que começou há 10 anos lá em São Paulo. E para a gente é uma honra poder estar aqui. Eu queria agradecer, pastor, de coração, porque eu descobri chegando aqui que o senhor foi quem acolheu a família da minha prima, né? A Ieroá, que está aqui. Ela me contou alguns, faz 3 anos, né? 2 anos. 2 anos atrás, ela me ligou, porque ela tinha nascido o segundo filho dela e ele nasceu com um problema no pulmão, um problema no coração, na verdade. E ela me ligou para eu vir aqui para orar. Ele estava internado no hospital e quando eu cheguei aqui, ela me compartilhou de algo que estava acontecendo na casa dela, e ela disse que o Senhor foi quem acolheu a sua família, o seu esposo. Então eu queria de coração agradecer aqui, em nome de toda a minha família também, pelo seu coração. Ela falou: esse pastor é incrível, ele abriu a porta da casa dele, o seu coração para receber a gente. Então eu queria agradecer de coração, em primeiro lugar, por o Senhor ter recebido a minha família, em segundo lugar, por estar nos recebendo aqui nessa manhã. É uma honra para a gente poder estar aqui com o movimento Dunamis. Nós estávamos conversando. Quem aqui foi para o Descend? Quem aqui foi no Descend? Quem não foi, perdeu. Mas você pode talvez assistir lá no YouTube. Teve alguém que acompanhou pela internet o Descend? Glória a Deus. Nós tivemos o privilégio de participar de um grande movimento de avivamento que Deus tem feito aqui no Brasil. Há alguns anos atrás, 2 anos atrás, Deus ele nos chamou como movimento Dunamis para participar do Descend, para participar de algo que estava acontecendo. Então, na verdade, eu quero te falar, o Descend, se você não foi, você não perdeu. Porque, na verdade, o Descend ele começa agora. O Descend ele não é um evento, o Descend ele não foi um ajuntamento gospel ali para ouvir uma música cristã e, cara, não, na verdade o Descend ele é um movimento que ele veio empoderar todos os cristãos que querem viver verdadeiramente para Jesus, para ter uma vida sabe, para cumprir o ID. Quantos sabem o que é o ID? Sabe que Jesus nos chamou para fazer algo. Você não nasceu para vir esquentar a cadeirinha, o banco da igreja. Nós não nascemos para vir para a igreja, nós nascemos para ser a igreja de Cristo, amém? A igreja é um local onde você é cheio do Espírito Santo, onde você é equipado com a palavra de Deus, aonde você recebe algo poderoso para fazer algo, amém? Nós não nascemos, Deus não nos criou e Deus não te chamou para você simplesmente fazer parte de uma igreja, mas Deus te chamou para você ser parte da igreja de Cristo, amém? Então, nós no Descend, nós acreditamos em algumas frentes e coisas que a gente crê que como cristãos nós devemos fazer. Uma delas, a gente acredita que nós somos empoderados para levar o reino de Deus para 7 esferas da sociedade. Não sei qual que é a esfera que você está inserido, se você está no meio da educação, se você é um professor, ou se você... O que é ali? As 7 esferas, é isso aí, me facilitou aqui. Então, a esfera da família, não sei se você foi chamado para estar na sua casa, para você criar a sua família, cuidar dos seus filhos. Talvez a religião, que a gente chama da igreja, que quando sabem que o chamado do cristão não é só para aquele que está aqui com o microfone aqui na frente. Não é só o pastor, o profeta, o evangelista. Na verdade, as pessoas olham e falam assim, a unção está naquele cara que está lá na frente com o microfone. Eu quero falar, não, a unção, ela está em todos aqueles que decidem andar e entregar a vida para Jesus, amém? A igreja é apenas uma das esferas. Sabia que apenas 1 ou 2% dos cristãos, eles são chamados para estar no púlpito? Os outros 90
99%, na verdade, desculpa, são 4%, os outros 96% são chamados para atingir e estar nas outras esferas da sociedade, onde tem a educação, o governo. O governo é muito interessante, que eu pergunto aqui, quantos tem chamado para a política? Levanta a sua mão se tem chamado para a política. Tá bom. Levanta a sua mão se você tem um chamado para a igreja. Levanta a sua mão se sente que o seu chamado é para a igreja. Amém. Sabe, se eu perguntar aqui, para todas as esferas, as pessoas vão levantar a mão, mas quando eu falo da política, as pessoas, quem sentia que tinha um chamado, não levanta a mão por vergonha. Fala assim, não, acho que é melhor eu nem levantar a mão aqui, porque a política é corrupção, a política é uma coisa. Deixa eu falar uma coisa, existe corrupção, sim, na política no Brasil, mas Deus está vindo com a sua mão poderosa para trazer uma transformação. E se nós não levantarmos como igreja, se nós não levantarmos como filhos para invadir a esfera do governo e para pessoas que têm chamado para a política para trazer essa reforma, não tem como mudar. Amém? A reforma tem que acontecer através das nossas vidas. Então eu creio que Deus vai levantar uma geração de políticos avivados, políticos com o coração centrados em Jesus, políticos que são cheios do Espírito Santo para trazer a transformação na cultura do Brasil, amém? Então, na mídia, artes, entretenimento e na economia, então nós cremos que nós devemos alcançar a todas as esferas da sociedade. Eu não sei qual que é o seu chamado, mas lá no Descend a gente falou sobre, a gente levantou, foram 15 mil jovens que decidiram abrir uma reunião de adoração e de intercessão e de leitura da palavra na sua escola e na sua faculdade. Tiveram mais de 18 mil pessoas que engajaram no chamado de fazer algo com relação à orfandade. Quantos sabem que a orfandade no Brasil é algo muito sério? Sabe? E a gente crê que, na verdade, a gente tem um estudo que diz que se cada igreja adotar um órfão, vai acabar a orfandade no Brasil e nos Estados Unidos. A gente fez essa pesquisa tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E mais de 18 mil pessoas, só lá no Descend, disseram, ou uma família diz assim, eu quero adotar uma criança, e eles engajaram com a gente está abrindo essa possibilidade, a gente está conectando com essas pessoas para facilitar para facilitar com que venha acontecer essa adoção. Então nós estamos junto com a ministra Damares. Quantos sabem quem é a Damares? A ministra, ela tem ajudado a gente a desburocratizar toda essa questão para que, porque quantos sabem que muitas vezes, eu não sei se você sabe disso, mas uma criança com 1 ano de idade começa num processo de adoção, muitas vezes ela já está nos seus 15, 16 anos, quando os pais conseguem adotar e ter essa criança dentro de casa. Então a gente está trabalhando para desburocratizar isso, para que as famílias possam adotar as crianças. Enfim, e diversas outras frentes, nós engajamos também mais de 24 mil pessoas para estarem entrando num jejum e oração. A gente chama do jejum de Jesus, o jejum de 40 dias, que vai começar a partir do dia 1º de março. Se tiver alguém aqui que quiser jejuar pela transformação, pela reforma no nosso país, você está convidado, e eu diria que, na verdade, nós devemos estar convocados para participar desse jejum. Só no Descend, 24 mil pessoas disseram, eu quero orar e jejuar pelo meu país. Vai ser um jejum de 40 dias, começando a partir do dia 1º de março. Você está convidado a participar também. Então, nós cremos que realmente o Descend, ele não acabou ali naquelas 10 horas de evento. O Descend, ele começou agora. E a mensagem que eu queria trazer nessa manhã, o título dessa mensagem é Como é a minha nova vida em Cristo? Como é a nossa nova vida em Cristo? Sabe, porque a gente vem para a igreja e a gente acha que a nossa nova vida é simplesmente a gente ir para uma igreja. Sabe, eu sei que isso, infelizmente, é o que acontece. Eu ando muito com jovens, que o movimento Dunamis é um movimento que lida a idade média das pessoas que a gente lida são 24 anos de idade. O Dunamis começou há 10 anos atrás, a gente começou com reuniões de avivamento dentro das universidades. Começou em uma faculdade, lá no Mackenzie, em São Paulo, e a gente foi multiplicando para outras faculdades, porque nós cremos que para transformar a cultura do Brasil, a gente precisa transformar a liderança do Brasil. E nós cremos que os futuros líderes do Brasil, eles são os universitários de hoje.
Por isso que nós estamos entrando nas faculdades. Hoje nós, 10 anos depois, a gente está inserido em 430 universidades pelo Brasil e algumas fora do Brasil. São reuniões que a gente traz a palavra de Deus, que a gente faz adoração e oração. Eu queria só, antes da gente começar, contar como é que começou a primeira reunião. Posso contar para vocês, não? Lembro que o Felipe Borges, que é um dos líderes do Dunamis também, a gente se reunia na nossa igreja local lá em São Paulo, e a gente lia a palavra de Deus, e a gente começava a ver uns absurdos lá. Tem alguém aqui que acha que tem uns absurdos na Bíblia também, não? Só eu, né? Tá bom. Então só eu que sou o louco ali que fala, Jesus, ele ressuscitou os mortos, certo? Quem lembra da ressurreição de Lázaro, um exemplo. E aí depois, quando Jesus, ele vai para o céu, mas antes dele, ele fala assim, Pai, a mesma glória que há em mim, eu entrego para os meus discípulos, somos nós. E ele fala assim, que coisas iguais ou maiores a que ele fez aqui na terra, nós vamos fazer. Sabe do que eu estou falando, não? Então só eu acho que é um absurdo você orar para um morto e ele ressuscitar. Então tá bom, então vocês estão comigo. A gente começava a ler a Bíblia e começava a ver uns absurdos ali e falava assim, Deus, não é possível que isso aqui é verdade, Deus. Eu sei, acho que você deu uma exageradinha, vai. E aí a gente começava a ler ali e falava assim, cara, quer saber de uma coisa? Se for verdade alguma coisa na palavra, tudo tem que ser verdade. E se for verdade, eu quero viver. Quantos querem viver a palavra de Deus? Quantos estão cansados de simplesmente ler a palavra, mas querem viver a palavra? Aí a gente começou a sair nas ruas e falou assim, então quer saber uma coisa? Deixa eu falar uma coisa. Aqui Jesus, ele curou os enfermos, e eu quero curar os enfermos através do Espírito Santo que habita dentro de mim. Vamos sair para as ruas, a gente começava a sair nas ruas, e a gente se reunia no final do dia lá na igreja, e a gente começava a fazer uma parada que chama competição de testemunho. Sabe, já ouviu falar de competição de testemunho? A competição de testemunho é o seguinte, a gente se reunia, a gente fala assim, e aí, o que Deus fez através da sua vida no dia de hoje? Ah, cara, aí chegou o Felipe, ele começou a contar, ele falou, cara, deixa eu contar uma coisa. Eu fui lá para o Mackenzie, cheguei na faculdade, quando eu estava lá, o Espírito Santo começou a me incomodar dentro da sala de aula, que era para eu orar pela minha professora. No meio da aula. E aí eu estava lá sentadinho, a professora dando aula, o Espírito Santo falou assim, vai lá e ora pelo irmão da sua professora. E o Felipe começou, cara, eu não sei nem se minha professora tem irmão. Como que eu vou levantar e orar por ela? Ele suando frio, a professora sentou na cadeirinha dela lá, e o pessoal fazendo uma tarefa, o Espírito Santo incomodando ele, vai lá, você não pediu para ser usado por mim? Sabe as orações que a gente fazia no dia anterior? Eu quero ser usado pelo Senhor. Quantos querem ser usados por Deus aqui? Levanta a mão. Deixa a mão levantada. Olha para as pessoas que estão em volta de você agora. Você vai ter de quem cobrar e você vai ter de quem prestar contas, amém? Porque a gente fala que a gente quer ser usado por Deus e aí quando Deus dá uma oportunidade a gente fica sentadinho lá com ele. Ai não, Deus, chama o meu irmão, chama o pastor, chama lá o evangelista, sabe o que eu estou falando? Deus, Ele quer usar todos nós, amém? Ele quer usar a mim e a você. E tudo que você precisa é de uma oportunidade. Amém? Irmão, isso vai ser real na tua vida a partir de hoje, amém? A gente vai sair por essa rua, a gente vai sair nas ruas, a gente vai começar a ser usado pelo Senhor. Deus, Ele vai dar oportunidade, tudo que a gente tem que estar é com vontade. Deus dá oportunidade, você tem que estar à vontade e disposição para ser usado por Deus. Porque tudo que você precisa, você já tem. Quantos aqui já tem o Espírito Santo habitando dentro de você? Tudo que você precisa, você já tem, amém? Coloca a mão no seu coração e fala assim, ó, fala para você mesmo, como que você chama? Fala o teu nome aí. Então você vai falar assim, Igor, que meu nome é Igor, tudo que você tem, tudo que você precisa, você já tem. Pode falar. Que o Espírito Santo habita dentro de você. Amém? E aí o Felipe estava lá sentadinho na cadeira, e aí ele começou a suar frio, cara, imagina você, no meio da sala de aula, Deus mandando você orar pelo irmão da sua professora, você não sabe nem se ela tem irmão, no meio da sala de aula, ele suando frio, chegou uma hora, levantou, falou assim, eu vou. Ele levantou, chegou na frente da professora, e aí ele olhou para ela, professor, tudo bem? Começou a gaguejar na frente dela, e ela assim, tudo bem, Felipe? Disse, então, eu sou o Felipe, né, um dos seus alunos, ela, eu sei, Felipe. Então, eu sou amigo de Deus. Aí ela, ele falou assim, então, professor, e Deus às vezes fala comigo, né? E aí, Felipe, todo mundo olhando, eu falei, o que esse cara está fazendo, cara? Ele falou assim, então,
posso fazer uma oração pelo teu irmão? Aí ela, como você sabe do meu irmão? Aí ele, então, né, professora, eu sou amigo de Deus, né? Aí ele pegou, ela falou assim, tá bom, ele falou, então me dá a sua mão. Ele pegou a mão da professora, e ele fez uma oração, a oração mais poderosa que alguém pode fazer, mas é difícil pra caramba, não é pra qualquer um. Vou falar pra você, você tá achando aí que você pode orar pelas pessoas, cara, não é pra qualquer um. Ele teve que ir lá pela escola dominical, depois ler a palavra, ele leu a Bíblia 5 vezes, foi pra escola de ministério, para conseguir fazer essa oração. Então você tá aí falando assim, eu posso orar pelas pessoas, não é tão simples. Eu vou falar a oração que ele fez, tá bom? Ele pegou na mão da professora e ele falou assim, Senhor Jesus, toca na vida do irmão da minha professora, onde quer que ele esteja. Em nome de Jesus. Amém. Essa foi a oração, cara. Você acha que é muito difícil você fazer uma oração? Não, você está entendendo o que eu estou falando? Felipe orou. Obrigado, professor. Deus te abençoe lá. Você também. Aí ele pegou, saiu, sentou lá na cadeirinha. Quando ele andando, né, para a cadeira, todo mundo olhando assim, quem que é esse cara, mano? O que ele está fazendo? Ele está tranquilo aí, galera. Pode continuar, faz sua tarefa aí. Ele continuou fazendo a tarefa. Voltou. Aí à noite, quando a gente se reuniu lá na nossa igreja local para compartilhar os testemunhos, para fazer a competição de testemunhos, ele chegou e falou, cara, sua primeira coisa, deixa eu contar. Fui lá, contou toda a história, e ele falou assim, cara, Deus me usou, porque Ele me deu uma palavra de conhecimento. Quantos sabem o que é uma palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento está lá na palavra, em 1 Coríntios 12, fala acerca dos dons do Espírito, amém? Entre os dons do Espírito está lá a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é quando o Espírito Santo traz uma revelação de algo que está acontecendo ou que já aconteceu com uma outra pessoa, e você não tinha como ter acesso a essa informação antes. Então o Felipe falou, eu tive uma palavra de conhecimento, porque algo estava acontecendo com o irmão da minha professora. Ai, glória a Deus, cara, Deus te deu uma palavra de conhecimento para você orar por ela, por ele. Beleza, aí chegou o André e falou assim, cara, você não sabe o que aconteceu comigo. Essa é a competição. Ele falou assim, eu estava lá, no meio da rua, na Avenida Paulista. Alguém conhece a Avenida Paulista lá em São Paulo? Ele estava de um lado da Avenida Paulista, quando ele olhou do outro lado, ele falou, cara, eu vi um cara andando de muleta. Eu não pensei duas vezes, atravessei a rua correndo, cheguei do lado do cara, o cara se assustou comigo. Eu falei assim, não, tudo bem, cara, seguinte, eu vi que você tem um problema na tua perna. Ele falou, tenho. Eu falei assim, eu posso fazer uma oração por você? Aí ele, tá bom, pode. Eu ajoelhei na frente dele, cara, orei pela perna dele, aquele cara que estava andando com a muleta, ele saiu carregando a muleta, ele foi curado no meio da rua. Glórias a Deus, cara. Aí, ele compartilhou esse testemunho. Aí o Dudu falou assim, não, peraí, cara, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu falei assim, não, o que foi? Eu falei assim, cara, você achou que você orou pelo cara no meio da rua ali, foi bom? Deixa eu falar o que Deus fez na minha vida. Estava ali no Pão de Açúcar, no supermercado, e aí estou passando as minhas compras ali, né, no caixa ali, né, a moça do mercado ali está lá, tip, 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 passando, e aí olhando para a cara dela, olhando para a minha cara, de repente, eu olho para o lado, eu vejo um microfone. Aquele microfone olhou para mim, eu olhei para ele, não pensei duas vezes, cara. Eu apertei o botão lá, peguei o microfone e comecei a pregar o evangelho no meio do mercado. Eu comecei a falar, você ali na fileira dos perecíveis, Jesus te ama, Ele quer te encontrar agora mesmo. O microfone do mercado era assim poderoso. E ele começou, eu falou, cara, eu comecei a pregar o evangelho no meio do mercado, cara. E aí, cara, o que estava acontecendo? Ele falou assim, cara, não quis nem saber, comecei a falar de Jesus. E a moça na frente, a mocinha do caixa ficou olhando para minha cara lá, e passando, ela não sabia o que fazer. Glória a Deus, cara, você pregou, alguém já pregou o evangelho com um microfone no meio do mercado? Deus vai fazer isso através da tua vida, amém? Eu oro para que Deus venha trazer coragem e ousadia para nós, filhos de Deus, sermos usados por Ele onde quer que a gente vá, amém? E aí, cara, ele falou assim, cara, glória a Deus, sabe? E essa era uma competição de testemunho saudável. Sabe o que é uma competição saudável? Porque teve um que chegou e falou assim, cara, eu também estava no mercado, orei para uma pessoa que estava mancando no mercado e ela não foi curada. Glória a Deus, cara, porque você cumpriu o seu papel, você foi e orou por ela. Sabe, Deus, Ele não está preocupado com quantas pessoas você cura, Deus não está preocupado com quantas pessoas são salvas através da tua palavra, Deus, Ele está preocupado com o seu coração. Fala comigo, coração. É o coração, Ele está olhando, sabe, eu tive uma visão outro dia, Deus dizendo que Ele, só do fato de quando eu estou na rua, chega uma pessoa e fala assim, com licença,
Só no com licença, Deus já sabe qual é a sua intenção, que você quer falar de Jesus. Nesse com licença, ele já está lá celebrando, fala assim, esse é meu filhão, glória a Deus, filho, vamos lá, sabe? Os anjos estão todo mundo comemorando, olha lá, falei, meu filho, ele está querendo ser usado por mim, ele está cumprindo a grande comissão. E é isso aí, cara. Deus está preocupado com o seu coração e não com quantas pessoas você está disposto a orar, na verdade, a curar os enfermos, porque quem cura não é você, mas é o Espírito Santo, amém? O nosso papel é ir e orar pelo enfermo e deixa que o Espírito Santo faz o papel dele, amém? Então, essa era a competição de testemunho e para finalizar, a parte mais legal foi no dia seguinte, que o Felipe voltou para a faculdade. Quando ele chegou na sala de aula, ele não gosta que eu conte essa parte, que ele chegou atrasado. E a aula estava rolando. E aí, ele abriu a porta devagarinho para entrar na sala de aula. Quando ele abriu a porta, a professora estava lá na frente, ela parou a aula e falou assim, quem é você? Aí o Felipe, professora, o Felipe, lembra o teu aluno? Ela, quem é você? Professora, o amigo de Deus, lembra ontem, orou para você? Ela falou assim, ontem, quando você saiu por essa porta, eu recebi uma ligação do hospital dizendo que o meu irmão tinha saído do coma. Quem é você? Glórias a Deus. Aí, o Felipe, que estava todo tímido, né? Ele nem sabia que o irmão dela tinha coma, ele só estava todo tímido ali, ele já estufou o peito de novo. Você é, glórias a Deus, né, professora? E ele chegou lá, foi sentar na cadeirinha, todo mundo tipo assim, quem é esse cara? O que está acontecendo aqui? Aí o cara sentou, aí ele sentou lá, não, tranquilo, beleza, acabou a aula, tocou o sino no final, e essa foi a melhor parte. Porque, quando ele estava levantando, um amigo chegou para ele e falou assim, não, Felipe, peraí, segura rapidinho, cara. Deixa eu falar uma coisa. A minha mãe, cara, ela está 1 semana com uma dor de cabeça que ela não me deixa dormir à noite, cara. Será que você pode liberar essa energia aí para ela, por favor, cara? Aí ele disse, tá bom, pode deixar, vou liberar essa energia para ela. Aí o outro chegou e falou assim, ô Felipe, cara, ontem, mano, a gente estava jogando uma pelada ali, irmão, e, cara, eu machuquei meu joelho, cara, que eu torci ele aqui, cara, você pode fazer essa reza aí para mim, aí, para passar essa dor no meu tornozelo? Aí ele falou assim, cara, pode deixar, vou fazer isso sim. Aí o outro chegou e falou assim, ô Felipe, cara, você sabe que depois do intervalo, cara, a gente tem aquela prova que eu não estudei nada, cara, será que você pode fazer uma oração para mim aí, por favor? Aí o Felipe falou assim, tá bom. Aí ele pegou e falou assim, quer saber de uma coisa? Galera, é o seguinte, hoje, meio-dia, no final da aula, meio-dia, a gente vai se encontrar lá no pátio, e aí eu vou orar por todos vocês. E aí chegou no final lá, meio-dia, estava lá os 3 gatos pingados lá, um que queria oração pela prova, o outro pela mãe, e o outro pela perna, pelo joelho. E aí ele pegou, ele trouxe a palavra de Deus, e ele pôde mostrar que não é uma energia, que não é uma reza, mas é o Espírito Santo, que ele cura os enfermos e através dele é nosso ajudador, nosso consolador, e que através dele nós podemos orar e curar os enfermos, e as curas de Deus ainda estão para os dias de hoje. Então ele começou a explicar a palavra de Deus, ele orou para aquelas pessoas, e aquele cara do joelho foi curado, e aí ele saiu de lá maluco, começou a contar para as pessoas, cara, aquele cara lá, o Felipe lá, ele orou pelo meu joelho, cara, sei lá o que ele fez lá, e cara, meu joelho foi curado, cara. Aí o cara chegou assim, pô, vamos lá, eu quero que ele faça uma oração pelas minhas costas, o outro eu quero que faça uma oração, e essa palavra começou a ser espalhada na faculdade. Na semana seguinte, ele reuniu, já tinham 20 pessoas lá pedindo oração, e ele pegava lá o violão, ele não é o ministro de louvor, mas não tinha outra opção, ele pegava o violão lá e começava a cantar lá, todo desafinado, mas ele cantava, depois trazia a palavra de Deus, orava pelas pessoas. No primeiro mês já tinham 50 pessoas reunidas lá no pátio. Começou a virar uma muvuca, o professor mandou eles irem para uma sala de aula, eles encheram a sala de aula. 2 meses depois já eram 200 pessoas na sala de aula, que não comportava mais. Eles começaram a usar a capela do Mackenzie. Deixa eu falar uma coisa, 6 meses depois, nós estávamos reunidos no auditório Rui Barbosa, que é o auditório do Mackenzie para 1.100 alunos adorando ao Senhor Jesus na faculdade. Amém? Deixa eu falar uma coisa, as pessoas olham às vezes e falam assim, cara, o Durham está lá, fazendo evento em 3 estádios no Descend, a gente está, cara, tanta gente, 150 mil pessoas sendo alcançadas, talvez é fácil para vocês, né, porque vocês estão nessa posição ali, com o microfone, nas câmeras. Deixa eu falar uma coisa, todos os grandes fins, ele tem pequenos começos, sabe, e eu quero falar, eu falo isso, mas eu não digo que a gente está no fim, não, a gente nem começou ainda,
Mas a verdade é que para esses pequenos começos acontecerem, nós precisamos de ousadia. Nós precisamos estar dispostos a serem usados por Deus. Deixa eu te falar, se você acha que sentado na cadeirinha onde você está, Deus ele vai fazer grandes coisas na sua vida, você pode esquecer. Pode esquecer. Porque a vida do cristão não é para ser uma vida confortável. Não é para ser uma vida confortável. A vida confortável não é a vida de cristão, é de qualquer coisa menos de um cristão. Porque Jesus, ele nunca nos chamou. Aliás, é isso que eu quero. Deixa eu entrar na palavra aqui logo. Olha só o que diz lá em Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. Diz o seguinte. Lucas 14, 25. E muitas multidões iam com ele, e virando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim, está todo mundo ouvindo aí o que eu estou falando? Se alguém vier a mim e não odiar seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. Versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e vier após mim, não poderá ser quem? Meu discípulo. Ele continua lá. Versículo 30, ele continua dizendo, não, 31, desculpa. Versículo 32, ele fala, calma aí. 33. Assim, portanto, qualquer de vós que não renuncia a tudo, fala comigo, tudo, não pode ser meu discípulo. Aquele que não renuncia o quê? Ele está falando assim, aqueles que não renunciam a uma parte. Eles estão falando assim, aquele que entrega a sua vida financeira, mas que não entrega a sua vida amorosa. Ele está falando assim, aquele que entrega tudo, mas a família pode deixar que eu cuido. Não, ele está falando aquele que entrega tudo. Então eu quero te falar, Jesus falando aqui, ele está pregando lá para os discípulos, para as multidões, e está dizendo assim, se você quer me seguir, você tem que entregar tudo que você tem. Todo o seu coração, você tem que entregar todos os seus pensamentos, você tem que entregar a sua vida por completo, amém? Então, essa mensagem é como é a minha nova vida em Cristo. Qual que é o padrão Jesus de viver? Já pararam para pensar nisso? Primeiro ponto, eu quero falar sobre a diferença entre ser e fazer. Hebreus 8:10 diz o seguinte: essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em suas mentes, fala comigo, mentes, e as escreverei em seus corações, fala comigo, corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O que está acontecendo aqui? Jesus está mostrando, a palavra está falando qual que é a nova aliança. A nova aliança. Jesus está colocando as leis aonde? Fala comigo, na mente e no coração. Aí você olha para a velha aliança, qual que é a velha aliança? A velha aliança, quantos sabem onde foi colocada as leis da velha aliança? Aonde que elas foram impressas? Nas tábuas, na pedra, não é verdade? Qual que é a diferença de uma lei ou de algo que é impresso numa pedra, numa tábua, ou algo que é impresso num coração? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de uma pedra para um coração? Uma pedra, vou falar aqui, ela é rígida, ela é dura. Quando você faz uma marca naquela pedra, aquela marca, ela permanece para sempre. Estão comigo ou não? E um coração? Um coração, ele é flexível. Um coração, quantas cirurgias já existem do coração, que você pode fazer um corte nele e ele se regenera. Ele volta ao seu estado original. O que significa isso? Significa que Jesus está falando, as leis da velha aliança, elas são leis permanentes, onde se você cometesse um pecado, se você era pego cometendo um pecado, e na verdade esse é um outro ponto que eu quero falar, que a pedra, ela é visível, tá certo? Ela é exposta, e o coração, ele é o quê? Interno, ele está guardado, ninguém consegue ver. Na verdade, tem alguém que consegue ver o coração?
tem uma pessoa. Jesus consegue ver o nosso coração. O que Jesus está falando? Deixa eu falar, eu quero que você saia do momento onde você, da pedra da velha aliança, onde ela é exposta, onde você, se você comete um pecado, cara, o pecado não era só se você cometesse um pecado, era se você fosse pego cometendo um pecado. Se as pessoas vissem você cometendo um pecado, você recebia uma punição. Jesus está falando assim, a minha graça eleva o padrão, porque muitas vezes a gente fala da graça, que a graça é você pode pecar, você pode fazer o que você quiser, e na verdade Jesus, ele vem te perdoar. Cara, isso é uma distorção da graça. É verdade que Jesus perdoa os nossos pecados, sim ou não? Sim, mas a graça não é a permissão para o pecado. A graça é a verdade, o que te permite fazer coisas que você não conseguiria fazer sozinho. Nós todos dependemos da graça. Quer dar um exemplo para algo que você só consegue fazer através da graça? Se libertar do pecado. Você não consegue, você pode lutar o quanto for, você pode jejuar o quanto você quiser, você pode brigar o quanto for, você pode ler a Bíblia o quanto você quiser, você pode, cara, guerrear. Se não for pela graça de Jesus, você sozinho não consegue se libertar das algemas do pecado. E Jesus, ele eleva o padrão da graça. Porque ele fala assim, antes, se você era pego cometendo um pecado, o que acontecia? Se você era pego cometendo adultério, o que acontecia com você? Você era apedrejado até a morte, não é verdade? E Jesus fala, agora, na nova aliança, através da minha graça, você não precisa ser pego cometendo adultério. Se você estiver adulterando, se você estiver pensando, você já está adulterando. O que significa isso? Jesus está olhando para a sua mente e para o seu coração. Aí você fala assim, cara, você veio aqui para ficar falando que todos os meus pensamentos são pecados e agora eu vou sair daqui culpado. Deixa eu falar. Só que existe a graça de Deus, a graça de Jesus. O que acontece? A sua mente e o seu coração, ele pode ser regenerado. Se você pedir perdão genuinamente, se arrepender genuinamente, o Senhor é fiel para trazer a libertação do pecado, para curar o pecado na sua vida. Aquela marca que antes estava no seu coração, ele vai regenerar e ele volta ao seu estado original. Amém? Então Jesus está falando assim, eu quero te levar do nível onde você estava preso na velha aliança para trazer para uma nova aliança. Só que essa nova aliança requer que saiba que você não é mais aquilo que as pessoas veem você fazendo. Você é quem Deus diz que você é. Nós somos filhos e filhas amados de Deus. Amém? Esse é o nosso chamado. Então essa é a diferença entre você ser e você fazer. Quando você vem para a igreja, talvez você está aqui e aí você fala assim, agora eu visto a minha carapuça de um crente. Aqui eu tenho o linguajar do crente, varão, varoa, sei lá, esse que te digo, a paz do Senhor, sabe aquele negócio? Mas aí você vai para a tua faculdade, você vai para o teu trabalho, aí lá você já veste a carapuça, não sei o quê. Sendo você é cada um em um lugar. Jesus está falando assim, cara, eu não quero mais que você viva por aparência. Você não precisa vir aqui para a igreja fingir ser quem você não é. Porque não adianta você para o pastor ou para os seus irmãos aqui da igreja mostrar que você é um santinho, sendo que Jesus está vendo o que você faz no teu quarto. Jesus está vendo quais são os pensamentos que tem no teu coração. Eu quero te falar, hoje, Deus vai nos levar para um novo nível, aonde nós não seremos mais aquilo que nós fazemos, mas nós seremos aquilo que nós somos. Amém? Nós somos. Quantos são filhos de Deus aqui? Amém? Deus vai levar num nível as nossas vidas, aonde você não vai estar mais preocupado com aquilo que as pessoas estão vendo a teu respeito, está preocupado com aquilo que você está pensando e aonde está seu coração. E se tiver algo para ser mudado no seu coração, Senhor Jesus, eu peço perdão, eu me arrependo, muda o meu coração, renova a minha mente. Amém? Deus quer nos renovar de dentro para fora. Mateus 5,18, Jesus diz o seguinte, eu não vim revogar a lei, mas eu vim para cumprir. Por que ele está dizendo isso? Ele não está falando, cara, a lei de Moisés não existe, não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, agora verdadeiramente vocês vão cumprir, porque antes você tinha que ser pego para ser condenado. E Jesus está falando assim, agora você não precisa mais ser pego. Eu já estou vendo aonde você está, onde está seu coração. Tá certo? Você não precisa mais ser pego cometendo adultério, você já está adulterando na sua mente, meu querido. Eu já estou vendo o que está acontecendo. Ele veio para realmente cumprir verdadeiramente a lei de uma vez
por todas. E aí você pensa assim, cara, então quer dizer que Jesus, ele está querendo me julgar. Jesus, então, é meu julgador, ele é aquela pessoa que tá julgando a minha mente e meu coração em todo o tempo. Não. Você sabe ali quando, aquela passagem, se não me engano, Mateus 27, 26 e 27, quando Jesus, ele está naquele processo de ir para a cruz, e aí naquele processo ele é colocado frente a frente aos líderes religiosos, sabe o que eu estou falando? E as pessoas começam a interrogar a Jesus, e aí fala que os sacerdotes lá, os líderes religiosos, eles olham para Jesus, e eles começam a indagar Jesus, e tem uma frase que eles falam, que cara, eu ficava encucado com isso, eles falavam assim, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, e o que Jesus respondeu? Tu dizes, não é isso? Tu dizes. Aí depois, continua ali, os caras ficam revoltados, olha lá, ele está blasfemando, não sei o quê. E depois, ele é levado de frente a frente a Pilatos e Barrabás, lembra essa passagem? E aí, Pilatos fala que sabia que ele era inocente, e aí ele deu a oportunidade para Jesus se defender. Fala que Pilatos sabia que por inveja ele tinha entregado Jesus. A quem tinha inveja de Jesus? Os líderes religiosos tinham inveja de Jesus. Por quê que eles tinham inveja de Jesus? Porque enquanto os líderes religiosos, eles eram para ser os representantes entre Deus e o povo, certo? E eles contavam as histórias da Bíblia. Eles eram aquelas pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus. Só que enquanto eles eram conhecedores da palavra, eles eram contadores de história, de repente chegou um homem que ele se movia em sinais, maravilhas e curas, e ele começou a manifestar a palavra de Deus, manifestar quem Deus era. Os caras começaram a ficar com inveja, cara. Quem que é esse cara? E a pergunta que Deus faz hoje é o quê? Você quer ser um líder religioso que apenas conhece a palavra de Deus, conta histórias bíblicas, é o teólogo da geração, ou você quer andar como Jesus andou aqui na terra? Essa é a pergunta que Deus faz pra gente, cara. Chega de sermos uma igreja onde você conhece a palavra, mas você não vive a palavra. Deus quer nos levar para um novo nível nessa manhã, amém? E aí está lá Jesus, Pilatos, Barrabás, e aí Pilatos olha para Jesus e fala assim, cara, você tem o tempo para você pode se defender. Sabe, ele fala assim, tem uma hora que Pilatos olha para Jesus e fala assim, tu és o Cristo. E Jesus responde o quê? Tu dizes, de novo. Tu és o Filho de Deus? E Jesus fala, tu dizes. Por que raios que Jesus fala, tu dizes? Já parou para pensar nisso? O que tem de tão... Sabia que tudo que tem na palavra tem um sentido, tem um significado, tem uma importância, tem poder, amém? Por que Jesus fala, tu dizes? Alguém sabe me dizer? Cara, eu comecei a meditar nisso um dia e eu arrepio só de pensar. Deixa eu ver uma coisa. Jesus, ele não é o julgador. Deus Pai, ele é o juiz. Quando você imagina um tribunal ele tem o quê? Tem o juiz, certo? Ele tem o advogado de acusação e tem o advogado de defesa, certo? O juiz, no reino de Deus, o juiz é Deus. O advogado de acusação, quem que é? O diabo. Quem não sabe, está com medo de falar diabo? O diabo. E tem o advogado de defesa, que é quem? Está com medo de falar Jesus também? Não. Quem que é advogado de defesa? Jesus. Aí. Então, no reino de Deus, você tem isso aqui. O que está acontecendo? A palavra fala que todos aqueles que confessarem Jesus como seu Senhor e Salvador têm o direito de ser chamados filhos de Deus. O que está acontecendo aqui? Todos aqueles que confessam Jesus com a sua boca podem ser chamados filhos de Deus. Certamente serão salvos. Estão comigo? O que está acontecendo ali? Os líderes religiosos, eles, sem saber, eles confessaram Jesus. Porque eles olharam para Jesus e falaram assim, tu és o Filho de Deus? E Jesus falou o quê? Tu dizes. Aí, Pilatos, tu és o Filho de Deus? Tu és o Cristo? Jesus falou o quê? Tu dizes. Aí, teólogos vão olhar para mim e falar assim, heresia.
Os líderes religiosos de hoje em dia vão falar assim, heresia. Quem diz, eles não estavam confessando a Jesus. Na verdade, eles só estavam perguntando. Ele está dizendo que quem que faz? Deixa eu ver uma coisa. Se é um tribunal, Deus ele deu uma lei. Concorda que a palavra de Deus é a lei? Então você tem o juiz, você tem a lei que é a palavra de Deus, você tem o advogado de acusação e o advogado de defesa, certo? Jesus ele está olhando para a lei. O que um advogado de acusação faz? Ele olha para a lei, ele vê as brechas na lei para acusar aquele e condenar aquela pessoa. Jesus, como advogado de defesa, ele olha na lei e ele vê quais são as brechas que ele vai achar lá para salvar. Deixa eu falar, Jesus, ele amava tanto, até aqueles que levaram ele para a cruz, que ele estava achando as brechas na lei, ele falou assim, Deus, ele disse, o diabo está falando assim, não, mas ele não está confessando, e Jesus está falando assim, ele está confessando sim, saiu da boca dele, Deus, olha aqui o que a palavra está dizendo. Jesus, ele estava se colocando na brecha, até para defender aqueles que levaram ele para a cruz. Eu não estou julgando aqui se aqueles caras, se os líderes religiosos e Pilatos foi salvo ou não foi salvo, não é isso que eu estou falando, não vai me chamar de herege. Eu estou falando, o que eu estou trazendo aqui é o coração de Jesus. O coração de querer salvar a todos. Amém? Esse é o coração do nosso Salvador. Amém? Dá uma salva de palmas para o nosso Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso advogado, o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Obrigado, papai. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Vocês estão comigo, pessoal? Tem alguém aqui que vai me chamar de herege? Não. Vocês entenderam o que eu estou falando, tá certo? Tá bom. Primeiro ponto que eu trouxe é a diferença entre ser e fazer. O segundo ponto, se você estiver anotando aí, é a diferença entre ser... Essa aqui vai doer. Quanto tempo eu tenho? A diferença entre ser evangélico e seguir a Jesus. Sabia que existe uma diferença entre você ser um evangélico e você seguir a Jesus? Tá bom. Quantos evangélicos tem aqui? Levanta sua mão, você é evangélico. Agora ninguém levanta a mão, tá com medo de... Levanta a mão. Eu ainda não dei a explicação aqui, você tá falando... Você é evangélico, levanta a mão, não tem medo não, qual o problema? Glória a Deus. Eu também sou evangélico. Quantos seguidores de Jesus tem aqui? Amém? Eu também sou seguidor de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, deixa eu falar uma coisa. A verdade, ela não é uma filosofia. A verdade é uma pessoa. Se você quer saber qual que é a verdade a ser seguida, qual que é a verdade? O mundo está em busca de respostas. Nas faculdades, nas reuniões que a gente tem, os jovens, os adolescentes, nas escolas, eles estão buscando a verdade, eles estão buscando algo para entregar à sua vida, eles estão buscando uma razão para viver. Todos nós buscamos uma razão para viver. Deus não chamou a gente para viver, para a gente nascer, aí casar, comprar tua casa, e aí você tem os seus filhos e morrer, cara. Isso é uma vida medíocre. Jesus não chamou você para fazer isso, cara. Assim, não, já estou bem aqui com a minha casinha e a minha famíliazinha. Cara, Jesus chamou para você ser um transformador do mundo, para você trazer a glória de Deus aqui na terra, para você expandir o reino de Deus. Ele quer nos usar para expandir o reino de Deus, sabia disso? Ele nos chamou para expandir o reino dele. Cara, olha que privilégio, não é um fardo, é um privilégio poder ser participante daquilo que Deus está fazendo aqui na terra. E eu quero te falar, as pessoas estão em busca de respostas, se nós temos a resposta. Uma vez eu lembro que eu estava lá no México, numa viagem missionária, e aí Deus me levou lá para o monte. Eu estava lá no monte orando, e aí Deus me abriu, falou para abrir os olhos. Quando eu abri os olhos eu vi, eu estava lá no meio de uma favela. E aí eu olhei naquela favela, e Deus olhou para mim e falou assim, o que eles mais precisam? Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, dinheiro. Eles precisam sustento, os caras estão lá, talvez passando necessidades. Deus falou assim, não, o que eles mais precisam é de Cristo. E eu falei assim, nossa pai, é verdade. Aí ele falou assim, se você tivesse uma nota de $100, e várias notas de $100, saísse andando de casa em casa, entregando essa nota de $100 para essas pessoas, eles iriam aceitar sim ou não? Sim.
Falei, Deus, claro, pô, ele está precisando de dinheiro, eu vou dar o dinheiro. E por que você não vai lá e entrega uma coisa que eles precisam mais do que o dinheiro? Cara, eu desci do monte, eu estava com sangue nos olhos. Sabe aquele sangue nos olhos, que você tem sangue nos olhos? Eu falei assim, cara, eu não tenho esses $100, mas eles precisam de Cristo e eu tenho Cristo. Aí eu chamei meus amigos e falei assim, cara, Deus me deu essa visão, vamos lá, e a gente vai começar a falar de Jesus para todo mundo naquelas casas. Já reuni, a gente estava em 20 pessoas. Eu lembro que tinham 3 ruas de assim, e aí depois tinham mais 6 ruas de lado, a gente se dividiu em grupos de 3. Cara, aí no final foi algo que a gente fez em 2 horas, no final a gente se reuniu, a gente começou a compartilhar o testemunho, todo mundo chorando. Teve nego que não conseguia enxergar, voltou a enxergar. Teve uma casa que tinham 5 crianças entregaram a vida para Jesus. Tiveram diversas salvações. Aconteceu, o reino de Deus está sendo manifesto ali. Por quê? Porque nós entendemos o nosso chamado, nós entendemos que aquilo que a gente carrega é aquilo que o mundo precisa. Por que você não para e sai daqui da igreja e começa a enxergar que tem pessoas lá fora que precisam reconhecer a verdade? Entender qual é a verdade, você carrega essa verdade. Cara, a verdade ela não é uma filosofia. O que significa isso? A filosofia de viver, né? Só o que é? O evangélico, ele acredita numa filosofia. O que é? Eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito nos princípios de Cristo. Mas não necessariamente ele vive os princípios. Agora, quando você tem a verdade, entende que a verdade é uma pessoa, você não vai seguir uma filosofia, você segue a pessoa. Então, quando você quer saber qual que é a verdade, eu quero te falar, você precisa seguir a Jesus e não simplesmente acreditar na filosofia do cristianismo, a filosofia do ser evangélico. Quando sabem que quando você faz uma oração, a oração de entrega para Jesus, ela não é o casamento, ela é a festa do casamento. Quantos casados tem aqui? Levanta a mão. Você concorda comigo que a festa de casamento não é o que acontece no casamento todo dia? Sim ou não? Concorda comigo que o casamento é diferente da festa? Então, quando você entrega a vida para Jesus, muitas pessoas acham que ali, cheguei no final da minha linha. Agora já entreguei a vida para Jesus, posso morrer e ir para o céu. Quero falar, esse não é o final, esse é o começo da linha. Onde a sua vida começou, agora que eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu posso ser usado por Deus para trazer a transformação. E o casamento com Jesus é o seu dia a dia que acontece após essa festa de casamento. Jesus não nos chamou para ir para uma festa, Ele nos chamou para viver uma vida com Ele. Amém? Tá bom. Vocês estão comigo? Amém. Estão gostando, pessoal? Amém. Vamos lá. Tá bom. Uma vez um discipulador meu lá eu fiz uma escola de ministério lá nos Estados Unidos, e tem um cara que eu admiro muito, o nome dele é Chris Vallotton. E o Chris era meu professor, e ele falou um dia, ele falou assim, eu falei, Chris, o que eu preciso para ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro evangélico de verdade? Ele falou para mim assim, olha, eu fiz essa pergunta para o meu discipulador também, quando eu era mais novo. E ele me falou de 3 coisas. Todo cristão precisa fazer essas 3 coisas. Ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias e compartilhar a sua fé. Então, se você lê a Bíblia todos os dias, se você ora todos os dias e você compartilha a sua fé, você é um bom evangélico. Glória a Deus. Aí ele disse que ele saiu pensando, que legal. Aí ele falou, mas pera um pouquinho, e quando não existia a Bíblia? Como que a pessoa era um cristão de verdade? Para eu pensar que a Bíblia, ela não está desde quando Deus criou a terra. Você sabe o que eu estou falando? Aí como é que as pessoas faziam para elas serem verdadeiros cristãos, para que elas fossem verdadeiros seguidores de Jesus? Elas tinham que imitar a Cristo. Então, eu quero te falar uma coisa, evangélicos, eles acreditam numa filosofia, enquanto seguidores, eles são imitadores. Então, quando você vê lá, Timóteo era imitador de quem? De Paulo. Paulo era imitador de quem? De Cristo. Então, eu quero falar para você, acha pessoas à sua volta que se parecem mais com Jesus do que você. Cara, se aproxima de pessoas que são mais malucas por Jesus do que você. Fala assim, cara, eu quero andar com aquelas, cara, você é maluca mesmo.
que todo mundo fica ali falando, o cara é muito crente, é esse que eu vou andar junto, cara. Porque verdadeiros discípulos são imitadores. E não tem nada demais, eu não estou falando para você ser igual a ninguém. Porque aquilo que Deus, da forma que Deus te criou é único e Ele quer que você seja único e tem algo que só você pode fazer. Eu estou falando para nós sermos imitadores de Cristo. Esse é o nosso chamado. Então, verdadeiros seguidores de Jesus, eles são imitadores. Então, o segundo ponto era a diferença entre ser evangélico e seguir a Jesus. A primeira diferença real é que cristãos ou evangélicos acreditam numa filosofia, enquanto discípulos são imitadores. A segunda diferença, fala comigo, as perguntas. Você está rindo? Você já ouviu falar isso? Não? Está gostando então agora? Porque essa das perguntas aqui, o negócio vai pegar aqui agora. As perguntas, vamos lá. As perguntas que você faz, que as pessoas fazem, determinam se você é um evangélico ou se você é um seguidor de Cristo. Vamos lá. Quando você está seguindo a Jesus, você não faz o tipo de pergunta como: eu posso perder a salvação? Já perguntou isso? Pode falar a verdade, já perguntou? Posso perder a salvação? Alguém já perguntou isso? Levanta se você já perguntou isso. Tá bom, eu já perguntei isso. Me fala uma coisa. Se você é seguidor... Quem que é a salvação? Quem é a salvação? Jesus é a salvação. Concorda comigo? Se você é seguidor de Jesus, ou seja, Jesus está andando para cá, você está seguindo a Ele. Bom, aí ele virou para cá, você está seguindo a Ele. Ele virou para lá, você está seguindo a Ele. Se você é seguidor de Jesus, tem como você perder a salvação? Agora, se você só acredita em Jesus... Então, irmão, muda suas perguntas. Para de começar a gastar tempo perguntando, porque aí fica aquela discussão. Pode perder a salvação. Não pode perder a salvação. Pode, porque isso aqui... Não... Para de fazer isso e comece a seguir a Cristo. Segue a Ele que você jamais vai perder a salvação. Faz sentido o que eu estou falando? Cara, a igreja tem vivido... Está parada no tempo, perdendo muito tempo discutindo teologia. Pastor brigando contra o pastor, ministério brigando contra o ministério. Aí aqui é porque ele acredita na teoria. Cara, para! Começa a seguir a Cristo. Todo mundo seguir a Cristo, vai dar tudo certo. Segue a Jesus, cara, você jamais vai perder a salvação. Alguém vai perguntar, posso perder a salvação? Irmão, para de fazer pergunta idiota, segue a Jesus e pronto, você vai ter a sua salvação. Essa pergunta é maneira. Essa aqui vai dar o que falar. A pastora vai me matar aqui. Cadê o pastor? Pastor, você se escondeu até, né? Vamos lá. Vocês estão prontos, gente, para ouvir essa pergunta aí? Pastora, se segura, tá bom? Não sobe aqui para me bater. Tá bom, vamos lá. Eu posso dormir com a minha namorada e ser evangélico? Vamos lá. Vou fazer essa pergunta aqui, ó. Seguinte, gente. Essa é uma pergunta que tem duas respostas. Sim e não. Tá bom? Eu vou fazer a pergunta. Se você achar que sim, você vai levantar a mão. Se você achar que não, você levanta a mão. Aí tem para aqueles lá que vão falar assim: eu não vou levantar para nada, você não manda em mim. Tem problema. Fica onde você está. Fica em cima do muro. Tranquilo, não fala nada. Se você for essa pessoa, eu vou descer daqui, eu vou pegar você, te trazer aqui na frente e pedir para você explanar a sua opinião. Tá bom? Então é melhor só levantar a mãozinha que eu vou deixar você tranquilo no seu canto. Você pode ser evangélico. Você diz que quer dormir com a namorada, não? Se ser mais claro, sexo antes do casamento? Tá bom. Você pode dormir com a sua namorada ou com o seu namorado e ser evangélico? Levanta a sua mão, você acha que sim, você pode dormir com a namorada e ser evangélico. Tá bom. Se você acha que não, levanta a sua mão, você não pode ser evangélico.
Cara, levantou, né? De última hora. Ele estava, como eu falei, de braço cruzado. Eu olhei para ele e falei assim: tô de olho, você achou que eu não ia te pegar? Deixa eu falar uma coisa, pastor, não me mata. Mas você pode ser evangélico e dormir com a sua namorada. O que você não pode é ser discípulo de Jesus, porque ele não está indo para aquele lugar. Oh, glória a Deus. Você não pode ser seguidor de Jesus, cara. Você pode ser evangélico porque você acredita que é errado. Teve um casos assim, não vou nem falar, né? Que eu tô com a namorada. Tá vendo? Eu falei que podia aí, ó. Caiu do cavalo agora. Você pode ser um evangélico, porque o evangélico só acredita. Nossa, é verdade, é errado. Nossa, é verdade, não pode. Mas eu faço, mas eu acredito. Agora, um seguidor de Jesus não pode, porque Jesus não está indo para aquele lugar. Como é que você vai seguir a Jesus e Jesus não está indo para aquele lugar, meu irmão? Entende o que eu estou falando? Ficou claro o que eu falei aqui, para não ter dúvida? Senão, pastor, o pessoal vai para casa e fala, não, o Igor falou, não pode, tá certo? Tá claro isso aqui. Seguir a Jesus. Deixa eu falar uma coisa. Eu não estou dizendo que nós precisamos ser perfeitos quando a gente está seguindo a Jesus. Tá certo? Porque, deixa eu falar, está seguindo a Jesus, cara. Pode acontecer de você tropeçar na metade do caminho? Pode. O que Deus não quer é que você permaneça naquele lugar. Jesus, ele jamais vai sair correndo na tua frente e te abandonar para trás. Caiu? Ficou, irmão. Não. Se você cair, cara, olha para Jesus. Ele vai estar sempre com as mãos dele estendidas para você, para te levantar e para fazer você entrar no caminho novamente. Amém? Estão comigo? Eu posso ser um mentiroso e seguir a Jesus? Sim ou não? Não. Porque Jesus não é um mentiroso. Amém? Mais uma vez, pode acontecer de você cair, mas você não vai ser um mentiroso. Porque Jesus não te chamou para você ser um mentiroso. Eu posso seguir a Jesus e não abandonar a minha carreira, abandonar o meu pai, a minha família, como a gente leu lá em Lucas 14. Eu posso seguir a Jesus e não abandonar tudo. Deixa eu falar uma coisa. Eu creio que Jesus está dando essa palavra para os discípulos, para um momento específico, para algo que estava acontecendo naquela hora. A sua pergunta tem que ser, eu tenho que abandonar o meu dinheiro para seguir a Jesus? Cara, a pergunta é uma condição para seguir a Jesus? Se for uma condição, o que é uma condição? Se eu tiver que abandonar todo o meu dinheiro, então eu não vou. Então você tem que dar todo o seu dinheiro. Se eu tiver que abandonar minha família para ir cumprir meu chamado lá para ir para as nações, então não dá para seguir a Jesus. Então você tem que abandonar a tua família. Mas meus pais não me deixam seguir a Jesus, então você tem que abandonar seus pais. Agora, se tudo aquilo que você tem, que você carrega, está cooperando para o seu chamado com Cristo, não, você não precisa abandonar. Você entende o que eu estou falando? Entende o que eu estou querendo dizer, não? Então tá bom. Vamos lá. Tenho que terminar aqui, gente. Mateus 8, 21 e 22 Jesus disse, outro discípulo lhe disse, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai, mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Lucas 14 fala para odiar o seu pai e a sua mãe. Lucas 19, Zaqueu, ele encontrou a Jesus e decidiu entregar tudo que ele tinha. Então esses são exemplos que você vai ver na Bíblia, aonde as pessoas entregaram tudo que tinha, mas Jesus ele está vendo pessoas que estão colocando condições para seguir a Ele, entendeu? Então, se não for uma condição, se for uma condição, sim, você tem que entregar tudo o que você tem. Amém? Eu devo seguir, para seguir a Jesus eu tenho que trabalhar no ministério. A gente falou um pouco disso no começo. Eu tenho que trabalhar no ministério. Olha o que diz em Mateus 4,19. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de... Se você seguir a Jesus, você já tem o seu ministério. É ser pescador de homens. Amém? Irmão, você já tem seu ministério se estiver seguindo a Jesus. Existem pessoas que não conhecem a Ele e você vai ser usado para trazê-los para o Senhor. Amém? A diferença número 3. Evangélicos são perdoados. Seguidores são libertos. Amém? Romanos 8, 2 diz,
Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado, da morte. Amém? Seguidores de Jesus são libertos, não só perdoados. Eu quero te falar uma coisa, a palavra diz lá em Tiago que se você quer ser liberto, você deve confessar para os homens. Deus, Ele quer que a gente viva em comunidade. Sabia disso? Se você quer ser perdoado, peça perdão a Deus. Mas se você quer ser realmente liberto, se abra. Sabe? Peça ajuda. Eu sei que aqui é uma igreja saudável, você tem pastores, tem pastoras, você tem líderes, você tem pessoas que podem te ajudar a você ser liberto do seu pecado. Amém? Eu, por 15, 16 anos na minha vida, eu fui completamente viciado em pornografia. E eu pedia perdão, mas eu sentia o perdão do Senhor, mas eu não conseguia ser liberto. Até que eu comecei a abrir, colocar, expor na luz e falar assim, cara, não vou deixar mais nada obscuro dentro de mim. Eu expunha e quando eu colocava na luz, Deus, Ele conseguia trabalhar naquilo. E pessoas vinham me ajudando e eu consegui ser realmente liberto daquele pecado e não só perdoado. Entende o que eu estou falando? A graça não apenas te perdoou, mas ela te deu o poder para não pecar. Amém? Tá bom. Salvação não é só ir para o céu, mas é o céu vir para a terra. Quantos sabem que a gente pode viver os céus aqui na terra? Amém? Esse é o nosso chamado. Jesus, Ele nos ensinou a orar. Como que Ele ensinou a gente a orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua, assim na terra como Jesus está nos ensinando. Quando você for orar, ore assim, para que a vontade de Deus, para que o reino de Deus, ele venha aqui na terra, como acontece lá nos céus. Amém? Então o nosso chamado, meu irmão, o seu chamado não é você morrer e ir para o inferno, é na verdade ir para o céu. Se fosse o seu maior chamado, fosse você entregar a vida para Jesus e ir para o céu, eu acredito que os pastores teriam uma salinha ali, onde você faz o apelo, a pessoa vem, ela entrega a vida para Jesus, depois daqui ela vai para uma salinha, e ela tem uma metralhadora ali que mata todo mundo, já vai para o céu, pronto, você cumpriu o seu chamado. Não é esse o seu chamado. Se você crê que esse é o seu chamado, então ora para você morrer. Ah, eu já cumpri o meu chamado. Cara, mas não. Deus nos chamou não para a gente morrer. Deus nos chamou para termos vida e vida em abundância aqui na terra. Deus nos chamou para que a glória dele seja manifestada aqui na terra, através da minha vida e da sua vida. Amém? Glórias a Deus. Amém. Eu quero orar aqui por algumas pessoas. Feche seus olhos onde você está. Eu queria que você conectasse com o Espírito Santo agora. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui para cima. Eu queria pedir para que... Pergunta para o Espírito Santo. Fala para ele, Pai, eu tenho vivido como um evangélico ou eu tenho vivido como um verdadeiro seguidor? Pai, quais são... Eu sei que existe um chamado que o Senhor tem para a minha vida e talvez eu não tenha andado segundo o chamado, os caminhos que o Senhor me colocou, talvez eu não tenha cumprido o ID, talvez eu tenha vivido no meu mundinho, talvez eu não tenha, não esteja disposto a ser usado pelo Senhor. Eu não sei, talvez você só tenha acreditado numa filosofia, talvez você só tenha esteja indo para a igreja, mas talvez se hoje o Espírito Santo te incomoda e te chama para você se tornar a igreja, para que você venha andar nos caminhos do Senhor, para que você venha entregar a sua vida por completo, para que você venha entregar 100% tudo que é seu. Talvez o Senhor esteja te mostrando que hoje é o dia de você fazer uma nova aliança com Ele. Uma aliança onde não é apenas uma festa de casamento, onde você diz sim para o Senhor, mas talvez hoje seja um dia de uma verdadeira entrega. De falar, Deus, eu não quero mais viver como um evangélico, mas eu quero andar como um verdadeiro discípulo do Senhor, Pai. Eu creio que essa igreja é uma igreja onde o Senhor chamou
filhos e filhas para andarem como verdadeiros discípulos, seguidores de Cristo. Talvez o Espírito Santo esteja confirmando algo no seu coração. Peça para Ele o verdadeiro arrependimento genuíno. Peça para o Senhor te tocar e te mostrar quais são as áreas que você tem que mudar. Eu não quero saber quanto tempo você tem de igreja, qual é o título que você tem, se você é pastor, se você é líder, se você é bispo, se você é um apóstolo, se você é um evangelista, se você, não importa qual que é o seu título. Se existe algo dentro de você que o Espírito Santo está te incomodando, dizendo: meu filho, minha filha, tem algo aqui que eu quero transformar. Tem caminhos que eu quero mudar na sua vida. Tem passos que você tem dado e que tem passos talvez que você não tem dado, mas que você foi chamado para dar e você não tem feito ainda. Peça para Ele gerar esse arrependimento genuíno no seu coração. Nos mais altos céus, e mesmo se o medo chegar, tu estás comigo. Eu senti o Senhor dizendo que existem algumas pessoas aqui que precisam entregar algo em específico. Talvez seja um relacionamento. De pessoas que precisam entregar, talvez a sua vida financeira. Eu sinto que tem pessoas que você até hoje não consegue dar o dízimo. Isso não é algo opcional. Eu não vim aqui, eu não sou dessa igreja, eu não vim aqui eu não tenho nada para receber com isso. Mas eu senti que o Senhor está te incomodando para você entregar a sua vida financeira, porque quando você entrega para Ele, você está carregando as bagagens do Senhor, e Ele está dizendo: entrega para mim, porque eu vou entregar as suas bagagens, eu vou carregar as suas bagagens. Talvez você está segurando coisas na sua vida em que o Senhor está dizendo: entrega para mim, porque vale mais na minha mão, a minha mão é mais confiável do que a sua. Talvez tenha algo para você entregar. Eu queria fazer um convite nessa manhã. Sabe, a palavra fala que um homem segundo o coração de Deus foi Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E eu perguntava: Senhor, mas por que Davi? Davi era um homem perfeito? Davi não cometeu erros, não cometeu pecados, muito pelo contrário. Davi era um homem imperfeito, ele cometeu pecados que talvez hoje a gente julgaria como pecados absurdos. Ele traiu o seu amigo, ele dormiu com a mulher do seu amigo, talvez fosse um pecado que nos nossos olhos é um pecado maior do que Adão, que comeu um fruto. Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus e não homens de Deus que vieram antes, sei lá, Abraão, Moisés, Adão? E o Senhor me disse que Davi, a diferença não está no pecado que foi cometido, mas a diferença está no arrependimento. Porque Adão, quando ele é pego cometendo um pecado, Deus pergunta para ele: você pecou? E Adão, ele se esconde. Adão, ele culpa a Deus, ele culpa a sua mulher, ele culpa a todos, mas ele não se arrepende. E a diferença está que quando Davi, ele é pego cometendo aquele pecado, e vem um profeta e confronta Davi, ele se ajoelha, ele se joga no chão, ele se arrepende, e Deus, ele começa a falar. Deus, ele me falou que na verdade o que faz um homem ter o coração segundo o coração de Deus não está no pecado, mas está em si no arrependimento. Deus, ele não busca pessoas perfeitas, ele busca pessoas arrependidas. Eu queria te convidar nessa manhã, se você crê que você tem algo para entregar para o Senhor ainda,
Se tem algo que o Espírito Santo te convidou, eu quero orar por você nessa manhã. Não existe vergonha no arrependimento. Existe vergonha, na verdade, que o diabo quer colocar na sua vida, para falar, não se expõe. Mas hoje é um tempo de liberdade, porque onde o Espírito do Senhor está, ali é liberdade. Eu queria te convidar, se você tem algo para entregar para o Senhor, sai do seu lugar, vem aqui na frente, diante do altar. Conforme você caminha para o altar, continua focado no Espírito Santo e fala, Pai, eu estou aqui disposto a entregar tudo o que eu tenho para o Senhor, Pai. Eu venho com o coração verdadeiramente arrependido. Eu não me importo com o que meu irmão está pensando a meu respeito, porque isso é coisa que evangélicos fazem. Eu só me importo com o que Cristo pensa a meu respeito, porque a partir de hoje eu sou um verdadeiro seguidor de Jesus. Jesus não se importava com o que as pessoas diziam a seu respeito. A palavra fala, Pilatos perguntava, Jesus, você não vai se defender? E a palavra fala que Jesus não respondeu coisa alguma, porque ele não se importava com o que os outros estavam pensando a seu respeito. Ele só se importava com o que o Pai pensava a seu respeito. Entrega tudo para Ele. Talvez seja tempo de você entregar a sua timidez. E o fato de você sair do teu lugar e vir para cá, você está dizendo, Pai, eu entrego. Talvez seja um tempo que Deus está pedindo para você entregar o seu medo. O medo do que as pessoas vão pensar a teu respeito. O medo do homem. O medo do julgamento. Conforme você sai do teu lugar e você vem para cá, você está dizendo, Pai, eu estou abrindo mão do meu medo. Não deixa com que o medo te paralise, porque você é filha amada de Deus. Sim, Senhor. Feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos. Começa a conversar agora com o Espírito Santo. Fala para Ele. Esse é o momento onde você vai conectar com Ele. E você vai profetizar. Você vai fazer uma nova aliança com Jesus. Você vai falar para Ele, Pai, eu entrego. Entrega aquilo que o Espírito Santo está te incomodando. Entrega para Ele. A partir de hoje você não vai sair mais a mesma pessoa. Você vai sair completamente diferente. Porque você decidiu entregar tudo para Ele. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. E o meu coração te pertence. Tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a Ti e só a Ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a Ti e só a Ti. E o meu coração te pertence. E o meu coração te pertence. E o meu coração te pertence. Pois
tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. O que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Profundo mar, nos mais altos céus, e mesmo se o medo chegar, tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. E o meu coração te pertence, e o meu coração te pertence, e o meu coração te pertence, e o meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou e o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. E tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti,